A NFL está de volta, semana 1 ficou para a história e está começando o episódio 2 do Time Out. Alex, a gente finalmente teve a semana 1 da NFL chegando aí, o domingão de NFL. Foi uma das grandes semanas 1 que a gente já teve e nossos times venceram. Então, a primeira semana a gente conseguiu sobreviver à primeira semana de formas diferentes, mas a gente vai ter muito assunto pra falar nesse programa de hoje, não é mesmo? Bom, meu querido, então, antes de qualquer coisa, avisar todo mundo aí pra não se esquecer de se inscrever, de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos, ok? Fica ligado aí no canal do Sport Tudo, amanhã tem meu Vitor Morning Show. Então, seguimos. Bom, eu antes de mais nada, mano, eu que sou o psicólogo aqui, mas hoje quem precisa de terapia sou eu, beleza? Como você disse, né, seu time venceu aí tranquilo, mas o meu Eagles, cara, foi difícil, sabe? Foi um jogo aí que tava tudo parecendo muito enferrujado ainda, né? Começamos muito bem, pick six do Slay, né? Touchdown do Devonta Smith com o campo curto, mas foi bem difícil, sabe, né? Os Patriots aí conseguiram voltar pro jogo, a defesa dificultou bastante. Então, né, vencemos, mas ficou com aquele gostinho assim, sabe? Tem aquele bom ditado assim, né? Que bons times vencem e ótimos times cobrem, né? O Eagles foi fora de casa contra o melhor técnico defensivo da história, cobriu, era favorito por 4 pontos, venceu por 5 e mesmo assim tá desse jeito, sabe? Eu aqui tendo que aguentar um monte de torcedor pedindo, tipo assim, pra acabar com o coordenador ofensivo, tem que demitir todo mundo, sabe? Aquele desespero Semana absoluto. 1 da NFL, semana 1 da NFL, cara. Chegaremos nisso e, cara, foi complicado, sabe? O Eagles aí vai ter coisa a se ajustar, já joga quinta-feira, então também já dá um pouco mais de preocupação, assim, de não ter tanto tempo, mas foi um jogo, assim, até o final ali eu tava bem tenso com a situação. Uhum. Cara, a sensação que deu ver nesse jogo dos Eagles é que faltou um pouco de pré-temporada pro Jalen Hurts. E se eu não me engano, até o próprio Nick Sirianni falou sobre isso, né? Que ele vai rever um pouco a forma como ele aborda a pré-temporada para os próximos anos. E os Eagles, a verdade é que o time teve muita competência em conseguir turnover cedo e os Patriots também entregaram o jogo basicamente no primeiro quarto, né? Sair perdendo por 16-0 meio que prejudicou todo o andamento do jogo. Mas é aquela coisa, cara, vencer é vencer. E na semana 1, a gente tem aí, por exemplo, o Cincinnati Bengals, que a gente ainda vai falar sobre ele aqui no programa. O Cincinnati Bengals tem começado todo ano de uma maneira muito esquisita, sabe? O time começa lento, enferrujado, não consegue vitórias. E isso prejudica equipes que lá na frente vão brigar por seed 1, brigar por seed 2. Então, em determinado momento do jogo, parecia que os Eagles iam perder porque, né, não conseguiu converter a quarta descida, e devolveu a bola para os Patriots, teve um turnover do Jalen Hurts esquisitíssimo. Então, tava parecendo que tudo tava dando errado demais. Só que os Patriots também não quiseram vencer esse jogo, né, cara? Assim, é aquele velho problema que a gente fala dos Patriots. O time não tem armas ofensivas o suficiente, né? Faltou o Balt colocar os pés no campo. Ele fez isso 2 vezes no jogo. Esqueceu que não tá mais no college, como disse meu grande amigo Rafael Bellatini. Mas venceu. Então, Alex, fique tranquilo, não se preocupe, porque o Philadelphia Eagles vai pros playoffs, tá? Torcida dos Eagles, fique tranquila. Perfeito. O Jonathan Gannon também teve problemas ano passado, não foi perfeita essa defesa. As coisas não vai ser sempre um 14-3 que vocês vão receber. Então, venceu e é o que importa. E do meu lado, meu time também venceu, mas cara, eu vou te falar que eu terminei o domingo bem feliz, tá? Porque primeiro que eu queria deixar algo bem claro aqui. Primeiro que eu tô gripado, então pode ser que às vezes eu dê uma gaguejada aqui, porque eu tive um final de semana complexo, não consegui dormir, então estou aqui no sacrifício, né? Tudo pelo conteúdo. Voltando pro San Francisco 49ers, eu não ziquei o time, tá? Eu não fiz zica reversa. Pra você que tá assistindo, eu não faço zica reversa, eu não acredito em zica reversa. Então foi apenas um palpite merda. A gente tem que falar isso, cara. Tipo, eu não vou acertar todo o palpite. Eu achei que os Niners iam perder pros Steelers. E a verdade foi que foi um domínio absurdo, sabe? O San Francisco 49ers começou de uma forma como não começava as outras temporadas. Ano passado, contra o Chicago Bears, o time tava, sabe, ainda tentando se descobrir o que era ali com o Trey Lance. Até no ano anterior,
que venceu o Detroit Lions fora de casa. Foi uma vitória também que o time quase deixou escapar no final. E foi diferente dessa vez, cara. O Brock Purdy, de fato, ele estava muito seguro. E aquilo que a gente tinha conversado durante toda a temporada, de talvez ele tá enferrujado, ele vai ter mais pressão agora que ele é o QB1 da franquia e não mais um tapa-buraco. Ele estava completamente à vontade. Teve um lance que, no final do primeiro tempo, teve um free rusher vindo em direção a ele. E, tipo, ele identificou aquilo lá no pré-snap e ficou tranquilo. Na hora que o rusher chegou pertinho dele, ele rotacionou, fez o bootleg pra esquerda e conseguiu um passe pro Debo improvisando. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que acendeu a pulga atrás da orelha do Kyle Shanahan e falou, não vai dar pra ficar com o Trey Lance. O instinto do QB você não ensina a ele. E isso foi um ponto muito positivo. A defesa dos 49ers começou a todo vapor, cara. O Javon Hargrave, inclusive, obrigado pelo Javon Hargrave. Tá? Apesar de que eu arrumei um substituto muito bom. Né? Nossa, cara, o que o Jalen Carter jogou, mano, tá maluco. Eu preciso rever o All-22 desse jogo, porque no olho ficou foi absurdo. O cara. melhor jogador dos Eagles ontem em campo. Simplesmente isso. Assustador. Pensar que foi o primeiro jogo da carreira dele. E assim, obrigado, Atlanta Falcons, por deixar isso acontecer. Eu sei que a torcida dos Falcons adora o Bijan Robinson, mas vocês deixaram o Jalen Carter, o melhor jogador do draft, cair no colo do melhor time da NFC, né? Mas o Javon Hargrave jogou muito bem. Drake Jackson jogou muito bem. Foi uma partida que eu ainda não tinha visto do Drake Jackson, que foi a escolha de segunda rodada do ano passado. Teve 5 pressões, 3 sacks. E é bom ver que o time saiu desse jogo sem lesão, que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Teve até um pequeno momento ali que parte da minha alma saiu do meu corpo. Que foi um momento em que o Trent Williams se machucou. Ele teve uma pressão, acho que foi do Highsmith, que ele caiu meio torto assim, saiu por 2 snaps. Eu falei, mano, meu Deus. E nesse momento, o Brock Purdy estava sendo pressionado em tipo todo snap pelo TJ Watt. TJ Watt jantou o Colton McKivitz. Mas aí ele voltou e deu tudo certo. Então, assim, no fim das contas, os 2 melhores times da NFC venceram. E o terceiro que tá ali já, eu acho que tirou todas as dúvidas que vai ser contender, que é o Dallas Cowboys. Os 3 melhores times da NFC deram um show nessa primeira semana. Os Eagles da sua maneira. Porque eu ainda acho, cara, que você vencer o time dos Patriots, cara, tem que ser, não pode ser menosprezado. Porque se tem uma forma de você colocar um pouco de pressão nesse ataque dos Eagles é jogando em cover 1. E jogando em cover 1 com maestria. Então, assim, esse jogo contra os Patriots, eu já tinha avisado que seria um jogo complexo. Seria um jogo difícil. E deu um jeito de vencer. Então, nesse ponto, a primeira semana não decepcionou. Os times da NFC começaram muito bem. E um time que também começou voando, cara. E o ataque começou voando, porque a defesa foi uma tragédia. Mas, cara, o Miami Dolphins, com o Tua Tagovailoa e o Tyreek Hill... Meu amigo, qual foi a sua impressão desse jogo? Porque eu tenho uma take desse jogo que eu vou deixar pro final. Mas me diz aí, o que você achou do Tua? Cara, eu acho que antes de falar do Tua, nada mais Justin Herbert Los Angeles Chargers do que ele fazer 30 pontos e a defesa ceder pelo menos o número de pontos que ele pontua, certo? Mas falando do Tua em específico, cara, foi maestria total, sabe? Esse ataque é extremamente divertido de assistir. McDaniel, né, seu ex-coordenador ofensivo, né, desenha uma coisa linda, sabe? Esse ataque que combina o tempo rápido com que o Tua solta a bola e a profundidade dos alvos é muito letal, sabe? Então o Tua lançou a bola em média mais de 10 jardas e o tempo, né, de lançamento menos de 2,5 segundos. Como você para isso em tese, sabe? É muito rápido e muito ganho em cada jogada. Né, os desenhos que sempre dão respostas pro Tua, né, que deixam os jogadores na melhor posição, né? O Tyreek Hill é um cara muito rápido, então geralmente você tenta colocar a mão nele ali antes do snap, ou colocar 2 caras, né? O McDaniel, ele puxa ele em motion e dá um free release pra ele já tá em velocidade, né? Como é que você marca o Tyreek Hill assim, sabe? Ele já é difícil de marcar normal desse jeito, então, né? Você ainda tem o Jalen Waddle do outro lado. Então, cara, o que eu quero é ver o Tua saudável, sabe? Porque com o Tua saudável operando nesse ataque, né? Ele é muito efetivo. O McDaniel aí arrumou respostas, né? Contra o Chargers, que foi um jogo que eles sofreram na temporada passada, né? Foi um jogo que foi muito antídoto, assim, entre aspas, para esse ataque.
E agora contra a defesa praticamente a mesma, né? Conseguiu pontuar e o Tua, mano, com a atuação histórica, mais de 450 jardas, Tyreek Hill também, sabe? Falou que vai pra 2.000 jardas esse ano e, bom, 10% já foi nesse jogo, sabe? Tô muito animado pra ver isso aí. O Miami Dolphins é um time que precisa ficar saudável. Eu acho que o time ficando saudável, a gente consegue colocar na prateleira de contender. Porque tem um ataque muito forte, tem uma defesa que provavelmente ficará mais forte também a partir de dezembro. Então, até lá, precisa conseguir vencer jogos, chegar ali na semana 18 com pelo menos a vaga de playoffs garantido, porque esse time pode dar muito trabalho nos playoffs. O Jalen Ramsey vai voltar de lesão, eventualmente, que é um cara que foi triste ver ele se machucando, porque nessa defesa do Vic Fangio era interessante ver o Jalen Ramsey, né? Um cara que ano passado teve um ano um pouco abaixo, mas ainda assim foi um dos grandes corners da NFL. E o ataque do que o Mike McDaniel conseguiu colocar nesse time dos Dolphins é muito louco, cara. Você consegue ver aquele Tua Tagovailoa do college, que foi um Tua que teve dificuldade nos primeiros 2 anos. E ano passado estava jogando muito bem, até ser exposto no jogo contra os 49ers e depois se lesionar novamente no jogo contra os Packers. E, cara, o Tua precisa... Eu acho que mais do que os Dolphins, o Tua precisa dessa temporada. Porque o futuro dele na NFL fica comprometido se ele tem outra lesão. Ainda mais um cara que teve, se eu não me engano, 2 ou 3 concussões ano passado, né? Então, assim, foi legal ver isso, sabe? E do ponto de vista dos Chargers, cara, é o que você falou, mano. O pessoal adora pegar no pé do Justin Herbert, porque quarterbacks bons, quando eles não vencem, a galera cai de peso em cima. E, pô, como que... Você pega aí, por exemplo, o Denver Broncos. Denver Broncos foi o Denver Broncos nesse final de semana. Fez 16 pontos e o outro time fez mais. Os Chargers metem 30 pontos, cara. O Austin Eckler voando no jogo. A defesa não consegue segurar. Cara, o J.C. Jackson fez uma falta tão estúpida ontem, cara. Então, assim, esse tipo de coisa você não consegue marcar, tá ligado? Você não consegue prever que o time vai fazer uma grande burrada. É isso, cara. Então, o Chargers sempre ficou nessa, né? Acho que o Brandon Staley foi um cara que me enganou, né? Eu faço essa meia-culpa aqui no primeiro ano, mas desde o ano passado... É um bom né? estar certo. Cara, principalmente nessa coisa de quarta descida, isso é um tweet até que eu fiz. Essa narrativa precisa acabar de que o Brandon Staley é agressivo em quarta descida. Ele fez muito isso no primeiro ano, mas na temporada passada já ele foi na média da liga, sabe? E... Ele escutou os haters. Exatamente. E aí, inclusive, Alex, ontem o Kyle Shanahan arriscou numa quarta descida. Ele tentou um passe numa quarta descida no primeiro drive do jogo. O Brock Purdy falou que ele ficou muito feliz com isso, porque ele queria muito um TD. Cara, nessa hora eu falei assim, não, o Alex deve estar dando pulos de alegria. Mano, é sobre isso, entende? Eu acho que, batendo nesse ponto da quarta descida, ver o Kyle Shanahan fazer isso é muito positivo, porque é uma das coisas que me incomoda nele. Sabe, a gente vai chegar em outro ponto aí, mas o próprio Kansas City Chiefs, né? O Andy Reid teve 2 quartas descidas no jogo que saíram com 2 field goals e perdeu por 1 ponto, sabe? O próprio Eagles, mano, arriscou a 4-2 ali no meio do campo, que não converteu, e a defesa foi e salvou o time, sabe? Mas você vai pra matar o jogo, é esse tipo de coisa, sabe? A galera fala, se você não converter, você não ganha os 3 pontos, mas se você converter, você ganha 7, sabe? A galera não pensa na possibilidade de dar certo. E quando dá certo, acontece esse tipo de coisa. O próprio Lions, né, com o fake punch, né, lá dentro do próprio campo, tipo assim, tem coisas até que até absurdo. Você define o ritmo do jogo. É isso, cara. Você puxa pra si a responsabilidade de ser agressivo e tal. Eu mudei um pouco de ideia em relação às quartas descidas. Bem-vindo ao futuro. Cara, e a gente teve muitas surpresas nessa primeira semana de NFL, né? Eu destaco aqui os Rams vencendo os Seahawks. Perdi dinheiro nesse jogo, hein? Perdi dinheiro nesse jogo. Me prometeram que o Super Seahawks ia desbrandar o São Francisco 49ers. Enfim. Semana 1, vamos concluir. Eu ia falar exatamente isso. Browns atropelou os Bengals. Cara, esse jogo também, mano. Eu sabia que eu ia errar essa previsão, mano. Mas eu falei, não, Joe Burrow acabou de assinar um contrato. Mas eu acho que isso pode ter sido um problema, né? A gente não sabe se o Joe Burrow jogou com uma ressaquinha, se ele saiu para fazer festa. Chegou muito estiloso nesse jogo, inclusive. Editor, coloca aí o vídeo do Burrow chegando no estádio. Não tem lógica. Alguém falou que ele tava parecendo um pai de santo. Aí é complicado, né? Tira todo o charme do cara. Lions vencendo os Chiefs, Bucks vencendo os Vikings e os Cowboys, pô. O Cowboys fez com os Giants, mano.
Isso aí é o crime hediondo, velho. Tá maluco, cara. Qual desses jogos te surpreendeu mais? Cara, eu acho que no sentido de surpresa foi Tampa Bay. Eu, assim, estava esperando uma regressão do Vikings, certo? Eu acho que ganhou muito jogo de uma pós-temporada passada. A defesa ainda tem muito buraco, sabe? Trouxe o Brian Flores, que é um cara que eu gosto, mas não tem jogadores que jogam como o Brian Flores quer que jogue, sabe? Então, um time que ia regredir a média de certa forma. Mas Tampa Bay, por mais que também seja um time que eu acho que a galera amassou muito, sabe? Tipo assim, vai pegar o Caleb Williams e tal. Não sei se é por aí, porque tem muitas peças talentosas ao mesmo tempo, né? E acho que essa defesa mostrou isso nesse jogo, né? Eu não achei que contra os Vikings, que é relativamente um time forte, tipo assim, né? Vai disputar os playoffs, né? Querendo ou não. Sairia vencedor desse confronto, mas acho que o Baker também, né? Surpreendeu nessa semana. Ele geralmente joga bem nas estreias dele, né? Então, assim, vamos com calma também. Mas foi um jogo muito duro, sabe? Acho que a defesa mostrou que veio, né? Se do outro lado tem Godwin Evans também, que querendo ou não, independente do quarterback, sempre vai ajudar, sabe? Uma linha que foi relativamente bem, apesar das lesões. Então, eu fiquei surpreso, sabe? Acho que em relação de surpresa, né? Foi quem mais me surpreendeu nessa semana, foi o Tampa Bay. Cara, os Rams foram os que mais me surpreenderam, vou ser sincero com você. Porque apesar de eu confiar muito no Sean McVay, e de eu achar que o Matthew Stafford estava sendo um pouco subestimado nessa offseason, as pessoas esqueceram que ele jogava bola bem. Quarterback top 10. Eu também acho. Cara, o Puka Nacua teve um baita jogo. Não, sério. Cara, o Puka Nacua teve um jogo de mais de 100 jardas. Tipo, sabe, eles anotaram 3 touchdowns corridos nessa partida. E o Seahawks não teve reação. O Seahawks não conseguiu estabelecer um ritmo de jogo ofensivo, não conseguiu parar o Matthew Stafford, que estava com um laser nesse jogo. Ele tava realmente, não parecia que estava com ressaca das lesões que sofreu na temporada passada. E eu de fato acreditava que os Seahawks iam passar o carro nos Rams. Não zoei os Seahawks, porque na semana que vem tem 49ers e Rams. E apesar dos Niners serem pai dos Rams, já perdeu uma vez em final de conferência comigo zoando pra caramba. Então eu aprendi a minha lição, não vou zoar. E eu também achei que foi uma grata surpresa ver os Lions vencendo os Chiefs. Eu sei que tá longe já desse jogo, então o que eu vou dizer é o seguinte: o Dan Campbell mudou a cultura desse time. Os Lions saíram de um time sem alma para um time que joga com muito coração. E eles mostraram isso ano passado, quando eliminaram os Packers num jogo que não valia nada para eles. Além de, claro, dar um sentido de orgulho pra torcida de falar: tiramos os Packers dos playoffs. Packers esse que fazia os Lions de saco de pancada. Então, os Lions para sempre terão o fato de que eles tiraram o Aaron Rodgers dos playoffs no último jogo dele em Green Bay. E isso é muito graças ao que o Dan Campbell construiu nesse time. Então, meu mano Alex, semana 1 é a semana dos overreactions, que, pra quem não manja de inglês, são os exageros, né? O time que perde e a torcida acha que acabou a temporada. O jogador QB que lança 2 interceptações e já virou bagre. Então eu trouxe aqui algumas das melhores exageradas, dos melhores overreactions que eu vi na timeline. E vai caber a você julgar se é de fato um overreaction ou não. Então vamos lá, o primeiro que eu separei aqui. Os Giants erraram ao dar 40 milhões anuais para Daniel Jones. Overreaction. Tô brincando. Eu não acho que o Giants devia ter feito isso, sabe? Desde quando renovaram, né? É um contrato que todo mundo bateu bastante, porque o Daniel Jones sempre foi uma coisa e ano passado, de fato, né? Mostrou outra com o Brian Daboll, que é um técnico que eu gosto, né? Com o Kafka, coordenador ofensivo, que chama um ataque muito bom. E foi limpo, sabe? Ele limpou os turnovers, assim, Daniel Jones não foi aquela tragédia de sempre. Então ele acabou colocando o Giants nessa posição, né? O contrato dele tava acabando, precisava de um quarterback, ele já tava ali, tipo... Mas esse contrato não se justifica, sabe? Eu acho que mesmo a temporada passada não foi tão espetacular do Daniel Jones para receber esse contrato, né? Eu acho que uma semana, né, como é o tema aqui desse bloco, é sempre pouco, mas o Daniel Jones, ele já mostrou muita coisa pra gente nas outras temporadas, sabe? Ele talvez não volte a ser como ele era antes,
Mas esse contrato eu acho que ele nunca vai conseguir valer o que ele recebeu, sabe? Ainda mais com as peças que ele tem ao redor, por melhor que seja a comissão técnica, sabe? Não sei se ele eleva esse time o suficiente pra justificar esse salário. E eu sei que a estrutura do contrato ela é amigável, mas não interessa, cara. É 40 milhões pro Daniel Jones e uma hora o cap precisa absorver isso. Os Eagles não serão os mesmos sem Steichen e Gannon. Isso pra mim é fato, tá? A torcida goste ou não. Olha, Eu acho que a temporada passada, né, o Eagles fez 14-3, sabe? Foi a melhor temporada da história da franquia. Muita gente bate muito aí no Jonathan Gannon, mas essa defesa teve 70 sacks e foi a que menos cedeu jardas aéreas na mesma temporada, sabe? No ataque, o Shane Steichen é um play caller, assim, brilhante, né? Eu gostei muito, inclusive, do jogo que ele, né, fez lá como head coach dos Colts essa semana. Então, não serão os mesmos. Mas isso é necessariamente um problema? Acho que não, sabe? Eu acho que o Brian Johnson aí era o primeiro jogo dele chamando jogadas na NFL, sabe? Então, tipo, esperar que ele seja como o Shane Steichen é um pouco absurdo, sabe? Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, né? E mesma coisa pro Desai, que inclusive acho que foi um dia mais positivo do que não. A defesa tem problemas, né? Principalmente no talento do miolo ali, que era o que a gente já esperava mesmo, né? Ainda mais agora com a Comedy machucando. Mas os mesmos não serão. Eu acho que a torcida tem que ajustar essa expectativa, sabe? O Eagles não vai ganhar 14 jogos de novo. Eu realmente não acho isso. Mas eu acho que vai ficar tudo bem. Esse Eagles, né, ganhou um jogo difícil e vai ganhar jogos difíceis, né, da mesma forma. Vai ganhar jogos fáceis, mas não vai ganhar 14 jogos. Então acho que vai por aí. maravilha. Essa daqui é muito boa. Justin Fields é um bust que não dará certo na NFL. Cara, eu como, né, apoiador de Justin Fields tenho que assumir que tá bem por aí, sabe? Acho que esse ponto, por mais que seja aquela coisa, semana 1, né, igual a gente tá dizendo aqui, é um pouco diferente pelo fato de ser o terceiro ano do Fields, né? Então, eu não tava tão otimista assim, igual o James falando que o Fields ia ganhar MVP, sabe? Porque chegou o DJ Moore, porque o elenco melhorou, sabe? Não, teve Muita analista calma. lá nos Estados Unidos colocando o Justin Fields acima do Jalen Hurts na Pois NFC, é, cara. Como o melhor QB da NFC, não existe isso. Tipo, vamos com calma. Mas eu achei que o Fields poderia jogar ali, sabe? Mediano, alguma coisa nesse sentido, melhorar, sabe? Eu acho que não apresentou nenhuma melhora, né? Eu digo assim, espero que isso mude ao longo dessa temporada, mas como essa é a primeira semana da terceira temporada do Fields, eu acho que justifica falar isso, sabe? Eu acho que os problemas continuam os mesmos, assim, a gente não vê essa mudança de atitude dele. Então, é justamente isso, cara. Tipo, eu não tô vendo o Justin Fields pela primeira vez, sabe? Não é que o Justin Fields me surpreendeu e fez um jogo ruim igual o Joe Burrow. Ele não evolui como passador. Quando você acha que ele evoluiu, ele vai lá e faz, por exemplo, a pick six que ele lançou depois no jogo lá, tá ligado? Na mão do Quay Walker. Cara, ele não tem como ele ter visto aquele desenvolver de jogada, não ter visto o marcador ali. Não tinha janela, cara. Não tinha como ele completar aquele passe. Tipo, o Mahomes, o Justin Herbert, ninguém completaria aquele passe porque não tinha janela ali. Então, esse tipo de coisa, cara, você não sobrevive na NFL fazendo isso. É isso, eu fico triste porque era um cara que eu esperava muita coisa, sabe? Chegando aí do college junto com o Eu queria ele Lawrence nos e tal. Niners. Eu queria nos Niners ele Sim. no draft, tá ligado? Sim. Então, acontece, erramos. É. São Francisco achou seu cara no Brock Purdy. Isso é fato também, sabe? Eu acho Nossa, que... estamos com poucos overreactions, Pois então. Eu acho que o Brock Purdy tá sendo quem eu, pelo menos, esperava que ele fosse, né? Que é esse cara que executa tudo muito bem. E é isso. Ele consegue fazer um leve improviso ali ou outro, né? Que é uma coisa que é um pouco diferente, assim, de certa forma, dele com o Garoppolo. Mas é isso. Ele não precisa ser o Josh Allen. Ele não precisa ser o Patrick Mahomes. E, tipo, bom pra ele, sabe? A gente bate muito nessa coisa de, tipo... o quarterback, se, tipo assim, todo mundo machucar e se o head coach, sabe, sumir, tiver gripado. Cara, calma, isso não vai acontecer. Vai estar todo mundo ali, entendeu? Tipo, é isso. Ele só precisa fazer o que ele precisa fazer. Cara. Eu adoro isso, porque o pessoal fala, tipo assim, mas olha as armas que ele tem nos 49ers. É. Sim, mano, ele joga nos Niners, Sim. ele não joga nos Colts, É velho. isso, e ele não vai mudar de time. Troca bom pra ele e o Kenny Pickett de... Mano, não, velho. Por que você tá pensando nisso, tá ligado? Sim, velho. Ai, eu adoro as takes de NFL. Ainda bem que isso voltou, cara. Vamos lá, Patrick Mahomes não funciona sem Travis Kelce. Esse sim, overreaction, tá?
Eu acho que ter um dos melhores tight ends da história no campo ou não, obviamente vai fazer muita diferença, sabe? Principalmente pelas outras armas que o Kansas City Chiefs tem, né? Mas o Chiefs fez muitas apostas aí nos wide receivers e, bom, pelo menos a princípio nenhuma deu tão certo, sabe? Esse é o risco de tentar investir menos nessa posição, porque você tem um cara que eleva as coisas, né? O Patrick Mahomes, sim, é um cara que você pode fazer esse tipo de coisa, entendeu? Fazendo esse exercício aqui, assim, que a gente falou pra não fazer, mas você coloca o Brock Purdy ali, né? Não sei se o resultado vai ser o mesmo, entende? Tipo... e o Patrick Tira Mahomes... talvez o melhor QB da história da NFL e bota o Brock Purdy. Exato, né? Então, tipo, o Patrick Mahomes eu acho que vai ficar tudo bem, sabe? Eu acho que enquanto você tem o Reed e ele ali, tipo assim, tá tudo certo. Eu acho que os wide receivers têm que aparecer mais, sim, né? Mas a gente já viu muitos outros quarterbacks do nível do Mahomes fazendo isso antes, sabe? Tom Brady, Peyton Manning, e o Patrick Mahomes é desse panteão, sabe? Né? Querendo ou não, acho que é só questão de longevidade, né? Mas pelo que ele apresenta em campo, é sim desse nível de quarterback. Então, acho que vai ficar tudo bem. Eles vão se ajeitar, né? Os Chiefs gostam muito de usar um personnel mais pesado, então colocar mais tight ends no campo pode ser uma resposta. Eu gosto dos tight ends do Chiefs, né? O Kelce para além disso. Então, o Andy Reid vai arrumar respostas. Enquanto tiver o Mahomes essa linha, o Andy Reid, sabe? Eu acho que vai ficar tudo certo. Mas essa semana é bom, né? Assim, acho que como pro meu Eagles, assim, pro Chiefs ver que não é igual ao ano passado. Como vai ser o Chiefs desse ano, né? O que a gente vai ter que arrumar em relação a isso, né? E partir daí. Cara, e sendo bem honesto, a derrota que menos me preocupou nessa semana 1 foi a dos Chiefs. Porque, cara, a defesa dos Chiefs saiu como um ponto positivo. Talvez seja a melhor defesa que o Patrick Mahomes terá aí nos seus anos de NFL. E o Chris Jones deve voltar em algum momento. Então, não me preocupou nem um pouco. Vamos fazer uma extra aqui, então? Porque o Cincinnati Bengals é aquela coisa, né? Quando você joga na AFC North, onde todas as torcidas se detestam, você vai passar por muito overreaction. Então, eu trouxe essa daqui. Bengals vão regredir em 2023. Overreaction, sabe? Eu acho que esse foi um jogo que o Joe Burrow, né, não tá 100%, né, querendo ou não acho que é o motivo deles terem perdido, mas acho que isso influencia, né, acho que Cincinnati já começou assim, né, como você disse, né, hoje mais cedo, né, de formas estranhas, assim, e é inclusive ruim pra eles, né, mas acho que principalmente foi um jogo muito bom da defesa dos Browns, né. Acho que a gente tem que elogiar o Jim Schwartz, né, campeão do Super Bowl com o gigante, né, coordenador defensivo, que, cara, fez um trabalho maravilhoso, assim, nessa semana. Myles Garrett com companhia para apressar o passe, né, cornerbacks muito bons no Ward, no Emerson, que é um cara que eu gostava muito aí vindo no draft. Então, é uma defesa diferente, sabe? Eu acho que o tempo também, o jogo tava chovendo muito no começo, o Joe Burrow colocou luva, sabe? Uma coisa que eu acho que eu nunca vi ele fazer, tipo assim, colocou luva para lançar a bola. Então... Mano, tipo assim, você sabe se faz alguma diferença na chuva? Porque, tipo, na minha concepção, atrapalha mais. Não. Porque cria uma camada de água na... Ou ajuda mesmo? Ajuda, porque tem a coisa na luva, assim, tipo assim, que você dá mais grip, sabe? Pra você segurar na bola. Né? Então ajuda não, nesse disso sentido. eu tô ligado, mas eu achei Então. que, tipo, juntava água com o grip lá e ficava um negócio zoado. Quando o Garoppolo usou isso contra os Colts, mano, usou ele e o Carson Wentz. Acho que as piores pessoas do mundo pra usar uma luva no Luvinha jogo. Wentz não dava, bicho. Nossa, mano, por que você me lembrou da existência desse ser humano? Eu esqueci, Cara, eu deletei ele tá ele da minha sumido, né, mente. velho? Pois é. Tá sumido o Carson Wentz, que mano. bom. Ele trazia alegria pra NFL, vamos combinar. Essa é do Wentz? Claro, Pô, perfeito. o lendário. Cara, perfeito. 11 é AJ Brown, tá? Ninguém tem provas de que não é. Perfeito, maravilha. Alex, hora da gente fazer o nosso bolão. Na semana 1 a gente foi bem. Ficamos 2-1 cada um. Eu acertei nos Saints e acertei nos Ravens. Errei nos Chargers, por pouco. E você errou nos Chiefs. Inclusive, você tinha falado que a NFL ia se arrepender muito rapidamente de ter colocado esse jogo. Por isso que não sou eu que escolho o jogo. Grande aspas. É isso. Exato. E você acertou nos... Foi nos Eagles. Perfeito. E foi nos Eagles e nos Jaguars. Nos Jaguars. Muito bem. Bom, eu vou postar nos 49ers dessa vez. Na semana 1 eu poupei um pouco o meu clubismo. Mas, cara, é contra os Rams, mano. Então, tipo assim... Disse ele, não vou zoar muito, né? No bloco passado. Não, eu não vou zoar. Calma lá, vamos lá. Eu não vou zoar. Eu vou ser extremamente profissional.
Eu acho que os Rams vão tomar uma surra. Eu não estou zoando, eu tô fazendo uma previsão, tá ligado? Eu até brinquei num grupo dos Niners que ia ser um jogo mais próximo do que foi Niners e Steelers. Ia ser 30-14 em vez de 37, tá ligado? Cara, se eu zicar isso daqui, a torcida vai ficar tão brava Pode comigo. clipar, família, pode clipar. Porque eles acham que eu fiz zica reversa contra os Steelers. Mas eu não fiz, eu fui só burro mesmo. Mas então, Niners contra Rams. Okay. E você? Eu vou dobrar minha aposta, vou de Philadelphia Eagles, né? Jalen Hurts falou que, mano, não somos underdogs, nós somos os dogs agora. Então é isso. Philadelphia vai resolver os problemas o suficiente pra bater os Vikings na quinta-feira, ok? Jogo em casa, né? Acho que vai estar todo mundo conseguindo corrigir um pouco do que aconteceu, junto com a torcida, né? O Vikings também que decepcionou aí na semana 1. Não sei se vai ser como no ano passado, né? Que foi o jogo que acho que o Jalen Hurts chegou na NFL de fato. Né, a Darius Slay colocou o Jefferson no bolso. Não acho que vai ser o mesmo script, mas vou apostar nos Eagles pra, né, já sair da 2-0 no começo da temporada. Meu próximo palpite vai ser o Buffalo Bills. Estou apostando neste momento no escuro, porque estamos gravando antes do Monday Night, né? Então não sei como os Bills vão se comportar contra os Jets. Mas estou bancando na minha previsão de que os Bills serão muito bons esse ano, né? Não acho que vão decepcionar. E independente do resultado, né? O Jets é um time mais forte do que os Raiders, que apesar de uma vitória aí, né, por um ponto contra os Broncos, né, acho que mostrou muito do que é o time, assim, também pelo menos do que a gente espera. Né? E acho que contra os Bills, né? Acho que é um jogo aqui tranquilo de pegar o Josh Allen. Pô, essa veio com delay, mas tá bom. Eu gosto. Lá ele. Tá, eu vou pegar os Lions contra os Seahawks, porque eu tô mais confiante agora do que eu estava no começo da temporada com os Lions. Esse jogo, se eu não me engano, é em casa, é lá no Ford Field. Então, eu vou nos Lions. Vou dar esse voto de confiança no Dan Campbell. E, inclusive, seria excelente para os Niners começar a temporada com 2-0 e o Seahawks 0-2. Então, vou ser clubista aqui. E eu vou pegar os Jaguars também contra os Chiefs. E, cara, o que é a vida sem riscos? A gente precisa ter uma vida perigosa. Eu vou colocar os Chiefs 0-2 mesmo. A gente não sabe ainda se o Travis Kelce vai jogar esse jogo. Deve jogar, né? Porque ele tava testando pra ver se ia a campo contra os Lions na semana 1. Mas mesmo assim, cara, eu gostei do que eu vi dos Jaguars. Eu acho que o time teve erros ali que foram meio que aquele peido mental que alguns times dão na semana 1, né? Teve um fumble bizarro, Nossa, cara. isso foi tipo, bizarro, mano, cara. Bizarro. Vai na bola. Pelo amor de Deus, vai na bola. Cara, se você joga na NFL, mano, garante. Tipo, pula em cima dela, dá uma bicuda, velho. Faz uma falta, mas vai na bola, velho. Enfim, aquilo lá foi uma piada. Mas a conexão Calvin Ridley e Trevor Lawrence é real. E eu falei pra todo mundo quando eu pegava o Calvin Ridley nos fantasies cedo ali no final do segundo round. Eu tô ligado quem que é o jogador Calvin Ridley. Eu gosto muito dele. Então eu vou nos Jaguars contra os Chiefs. E você finaliza com quem, meu amigo Alex? Eu vou com o Miami Dolphins, né? Acho que depois dessa atuação na semana 1, não é difícil de apostar neles, apesar de que vão ter um desafio tão grande quanto o Eagles teve na semana 1 enfrentando os Patriots, né? O Tua, assim, é muito o pai do Bill Belichick, né? Então tem essa coisa, mas... É um bom título pra você ter, inclusive, né? Pois é. Ser pai do Bill Belichick. Pois é. Mas vou apostar aqui, sabe, nesse ataque do McDaniel, né? Do Tua, do Hill, do Waddle. E acho que os Patriots, por melhores que estejam esse ano, sabe? Acho que mostraram muita evolução, né? Que é o que a gente esperava, né? De ter um ataque, assim, decente, sem ser o Matt Patricia, né? O Bill O'Brien dá muito mais respostas pro Mac Jones. Acho que o personnel dos Patriots é um pouco subestimado, sabe? Nas peças que o Mac Jones tem, mas com o Bill O'Brien ajudando ele, né? Colocando empty formation, personnel 12, né? RPO, esse tipo de coisa, tá ajudando bastante. Mas não vai ser o suficiente para bater o Dolphins, né, com esse ataque aí estelar, né, assim como começou ano passado. Então também é outra coisa que não é um overreaction de semana 1. A gente já viu esse ataque dos Dolphins produzindo desse jeito, né? E por mais que talvez não tenha um jogo tão produtivo quanto teve na semana 1, acho que vai ser o suficiente para bater o New England Patriots. Bom, família, então é isso. Alex, muito obrigado por este programa maravilhoso que eu estou amando fazer. A semana 1 da NFL foi muito melhor do que eu esperava. E a semana 2 será melhor ainda. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Alex, se despeça desse público maravilhoso.
É isso, meu querido. Acho que agora também a gente já dá aquele respiro de alívio depois de 7 meses, né? Ufa, chegou. Então agora a gente vai assumindo, né? Vendo como é que vai tudo aqui tranquilo, analisando as coisas com calma. E tá sendo ótimo aqui sentar aqui pra gravar contigo. Então agradecer também todo mundo que tá vendo. Não esquece, mais uma vez, de se inscrever, curtir, mandar pros amigos e seguimos. Vamos por mais. Até semana que vem, galera.